Agora Vamos vai. lá, doutor. Vamos começar tudo de novo, então. Hoje vamos falar sobre o Setembro Amarelo, certo? E vamos fazer toda essa correlação com a depressão, que é um dos principais problemas hoje que acabam levando, né, e ocasionando essas pessoas muitas vezes tentarem tirar a própria vida. E aí eu gostaria que o doutor Ciro Massi, psiquiatra, começasse falando para a gente, então, sobre essa relação e como combater isso, doutor. Quais são os principais sinais? Então, o Setembro Amarelo foi criado para conscientizar, né, a importância do suicídio e da depressão, porque a depressão é a principal causa que leva as pessoas a tentar contra a própria vida, né? Existem vários tipos de suicídio abortado, tentativa de suicídio, enfim, isso não vai importar. O que vai importar é o seguinte, olha, as pessoas que tentam o suicídio, elas não estão com frescura, né? Infelizmente ainda tem muita gente ainda tem esse preconceito, né? Um dos motivos de se criar o Setembro Amarelo é para isso, é um assunto seríssimo, não dá para você, quem quer realmente se mata mesmo, ou isso não pode, porque isso é contra a lei de Deus, ou não sei o que tem. Olha, existem vários desequilíbrios orgânicos, biológicos, bioquímicos no cérebro que levam a pessoa à depressão e que acabam criando um tal estado de angústia, um estado de desespero, que a pessoa não vê outra saída. E Setembro Amarelo foi criado exatamente para isso, para falar, olha, existem outras saídas, né? Essa é uma solução definitiva para um problema provisório. Então, vamos focar no provisório, né? Vamos focar no que realmente tem tratamento, porque a depressão tem tratamento, né? Ela pode não ser simples em alguns casos, mas ela tem tratamento. E a principal diretriz, assim, de uma pessoa que fala, olha, eu vou me matar, em primeiro lugar, é para ser levado muito a sério. Não é para levar como uma brincadeira. Tá falando porque... Então não quer. E o segundo ponto, diante de uma pessoa que fala, eu vou me matar, é ganhar tempo, né? Você pode, por exemplo, fornecer o telefone do CVV, eu não tenho aqui de cabeça, mas o telefone do CVV, né? Que é bem importante. É E 188. basicamente, 188. 188. Então, 188 é o telefone do CVV, você pode ligar, pedir auxílio, né? Mesmo que não seja você que tá com a ideia, ganhar tempo. Basicamente, o CVV vai fazer isso. E encaminhar para um tratamento especializado, né? Aí nós vamos contar com vários centros de saúde mental, que vão desde a prefeitura, passam pelos convênios médicos, passam pelos médicos privados, mas, enfim, recurso tem bastante para fazer um tratamento incisivo, para fazer um tratamento que diminua, inclusive, essa impulsão. Muitas vezes, o que é um suicídio? É uma tentativa de resolver um problema que é temporário com uma solução definitiva. Na verdade, a maioria das pessoas que têm depressão, elas não querem morrer de fato. Elas querem sair dessa situação, né? Elas preferem falar, olha, para viver desse jeito é melhor morrer, né? Então, o foco tem que ser para viver desse jeito. Desse jeito é a depressão, né? É isso que tem que ser enfocado. Então, assim, repito, é para levar a sério quando fala que quer se matar, é para encaminhar para centro especializado, não é para rir, né? Não é para rir, para encarar a sério. Assim, tem em mente isso, é preciso ganhar tempo, porque essa pessoa está em um tal estado de angústia, de desespero, que está buscando uma solução que é definitiva, que é a morte, para um problema que é circunstancial, que é limitado, que tem tratamento, que tem alternativa, que tem solução, que é a depressão, que a gente pode passar, Mariana, a falar um pouquinho mais agora. Sim, claro. Vamos lá, então. Quais são os sintomas de quando a pessoa está em depressão, ou muitas vezes até antes de entrar em depressão, já dá para ver alguns sinais, né? No quadro mais agudo, pelo menos. Então, assim, o principal quadro, existem uns 7 tipos diferentes de depressão, né? A depressão não existe um único modo. Mas quando a gente fala assim, depressão, a gente está falando, em geral, da depressão chamada depressão maior, que é a depressão mais conhecida. Ela predomina o sentimento de tristeza, de desesperança, um vazio incrível, uma grande angústia, e ela leva a pessoa a um estado de perda de energia, como se as energias tivessem sido sugadas. Então, tudo para a pessoa um grande esforço. Então, para quem não sofre de depressão, para ter ideia mais ou menos do que é isso, imagina que você aí fez uma refeição copiosa, tomou muito álcool,
acordou de ressaca e nem dormiu direito. Era para dormir 8 horas, você dormiu 2 horas, e acordou enjoado da comida, acordou com a cabeça totalmente cheia, porque bebeu muito álcool. Muitos pacientes depressivos têm isso todos os dias. Todos os dias. É essa situação de vida que eles têm que enfrentar. Então, a gente precisa acolher isso com muito respeito, no mínimo com respeito, né? Porque é um sofrimento muito grande, é muito, muito complicado. Mas, assim, qual é o primeiro sintoma? O sintoma mais marcante é a grande tristeza, né? É o que a gente chama também de adinamia, é uma falta de energia para fazer as coisas, uma falta de iniciativa. Tudo é difícil. Pegar esse copo de água aqui, aproveitei a deixa, né, Mariana, para tomar uma aguinha. Então, assim, pegar o copo de água já é muito difícil, requer muita energia, né? Quanto mais fazer as outras atividades, por exemplo, ter sexo, fazer sexo, muito complicado, não tem vontade nenhuma, né? Perda de apetites gerais. Então, por exemplo, ou acaba, na verdade, mexe com vários apetites. O sono, por exemplo, normalmente está alterado. Ou para o excesso de sono, a pessoa dorme muito, ou para a falta de sono, a pessoa tem um sono que é superficial, não descansa, é um sono não reparador, como a gente costuma dizer, né? Pode ser um sinal de depressão. A falta de vontade de comer, ou o contrário, comer em excesso, também é um sinal de que a pessoa pode estar com depressão. Em geral, é acompanhado de uma sensação de cansaço, uma sensação de fadiga, uma sensação de que as energias foram exauridas, né? Então, repito, para quem não sofre de depressão, para ter uma ideia de como é que é a vida de um paciente com depressão maior, é só imaginar que o pior dia que você esteve muito cansado, você teve um sono péssimo, que você, se possível, teve uma ressaca aí por alto, e ainda a comida fez mal, né? É isso que um paciente depressivo tem que encarar todo santo dia da sua vida sem tratamento. E muitas vezes, com o tratamento, ainda assim, ele tem alguns desses sintomas. Chega um momento, né, aproveitando o Setembro Amarelo, que ele fala, olha, desse jeito é melhor estar morto. Então, é melhor eu sair dessa vida. Então, ele não quer morrer, ele quer sair dessa vida. O paciente que tem depressão, ele não quer morrer, ele quer sair desse estado, ele quer se livrar disso. E ele vê como, no suicídio uma tentativa que, eu repito, é uma solução definitiva para um problema que é provisório, porque existem várias formas de tratamento. Aí já estamos entrando, né, Mariana, nas formas de tratamento, né? Mas, enfim, existem várias maneiras de se tratar aí a depressão, Mariana. E aí, doutor, temos uma pergunta aqui, né? Se a depressão acontece principalmente com a público idade. A gente sabe que, principalmente depois da pandemia, ela tem acometido muitos jovens e adolescentes, né, doutor? E, inclusive, isso tem se encaminhado e se desenvolvido, inclusive, em muitas tentativas de tirar a própria vida por essa parte, né, desse público. Sim, é verdade, infelizmente. Assim, o que se manteve constante na história da depressão é que as mulheres têm. A depressão comete o dobro de mulheres em relação aos homens, né? As mulheres foram premiadas nesse sentido. Tanto por conta da sua maior sensibilidade, culturalmente as mulheres são mais sensíveis mesmo, elas são mais empáticas, são mais preocupadas com as situações de maneira geral, quanto pela flutuação hormonal, né? Então, os hormônios da mulher, eles flutuam demais, eles flutuam dentro do mesmo dia, eles flutuam dentro do mês, a cada 28 dias, né, durante a vida. Então, isso mexe muito com o humor. E depois da pandemia, infelizmente, a depressão começou a acometer mais jovens, né? A gente tem que lembrar, é sempre assim, a depressão é multifatorial, ela não é de uma única causa. Tanto é que a gente chama isso de transtorno depressivo, não de doença depressiva, de transtorno. A gente não tem uma única causa para a depressão, né? Então, assim, entre essas causas do pós-Covid, uma possibilidade é a presença do próprio Covid, né? O vírus Covid, ele é altamente inflamatório e ele pode inflamar as estruturas do cérebro, alterando um cérebro que já está em formação. Quer dizer, o cérebro do adolescente, ele não está completo. O cérebro, ele dá uma estabilização, ele continua, até o resto da vida o cérebro vai modificando, mas as modificações mais agudas do cérebro já acontecem até aproximadamente 24 anos, né? Aliás, é uma sacanagem pedir para o jovem, aos 16, 17 anos, definir a profissão que ele vai seguir o resto da vida, porque o cérebro dele não está pronto, né? E ele tem que decidir isso, né? Mas, enfim, um cérebro que ainda está em formação, receber uma carga de inflamação que o vírus pode causar, pode ter efeitos que a gente desconhece. Além disso, o isolamento social
principalmente para o jovem, né, que é a socialização. O ser humano é altamente sociável, ele precisa da companhia de outras pessoas, ficou francamente afetado durante a pandemia. Os jovens não podiam socializar, seus grupos foram desfeitos, as amizades foram desfeitas, seus grupos de referência, como é que as pessoas pensam, ficou realmente muito, muito complicado. Então, estão sofrendo com isso. A depressão acometeu mais e, em consequência, um aumento maior de tentativas de suicídio e de suicídio consumado, né? Então, assim, tem suicídio abortado também, quer dizer, a pessoa tem intenção de realmente se matar, mas circunstancialmente interromper, né? Algumas vezes é tentativa de suicídio no sentido do indivíduo pedir realmente uma ajuda. Isso é para ser levado muito a sério, porque não é para falar, é frescura, isso aí é só firula para chamar a atenção. Olha, na primeira, até pode ser para pedir um socorro, na segunda vai, tá? Na segunda vai. Então, assim, é para levar muito, muito, muito a sério, mesmo que você suspeite que seja um pedido de ajuda, né? E assim, pedido de ajuda não se nega, meu Deus. O que é isso? Né? Pedido de ajuda você não nega. Se a pessoa não tem como verbalizar o seu sofrimento, ou ele não encontrou um acolhimento para o seu sofrimento emocional, porque na nossa cultura o sofrimento emocional é francamente, né? É francamente desvalorizado, né? Parece que as pessoas têm que, em vários meios culturais, parece que as pessoas têm que ser fortalezas 24 horas por dia. O que resta? Resta ter uma doença psicossomática, resta ter um sofrimento do corpo, porque isso é atendido, isso as pessoas valorizam, resta ter um sofrimento emocional, entre as quais a depressão, e, num extremo, uma tentativa de suicídio, né? Então, assim, é para levar isso muito, muito a sério. O acolhimento humano, né? O Setembro Amarelo é muito para isso, gente, mas é muito para isso. Acolher. O que significa acolher? Uma aceitação plena, um respeito irrestrito pelo meu próximo, né? Acho que todas as religiões, desde sempre, estão pregando isso com muita dificuldade, né? Amar o seu próximo, né? Setembro Amarelo é mais um que, do ponto de vista dos médicos, psiquiatras, do ponto de vista da ciência, vem relembrar isso, né? Ame seu próximo, acolha o seu próximo, receba o sofrimento alheio, né? Não é para calar. Se você não tem estrutura para tolerar isso, por quê? Porque você também não foi acolhido. Não dá para culpar, não tem bonzinho ou malvado, né? Muitas vezes a pessoa não foi acolhida na sua infância e não sabe fazer. Se ela não teve colo, como é que ela vai dar colo? Se ela não foi acolhida, como é que ela vai... Isso não é ensinado, isso deveria ser ensinado. Como acolher uma pessoa, né? Mesmo para médicos, isso tem sido uma coisa recente, não se envergonhe, não. Tem sido uma coisa recente. Então, hoje a gente fala que um bom atendimento médico é a união entre a boa técnica médica, os hard, né, os instrumentos hard, e os instrumentos soft, que é o acolhimento. O principal deles é o acolhimento, né? Então, acolher significa isso, amparar o outro, receber de braços abertos, falar, olha, estamos juntos, cara, eu sei que é difícil, mas nós estamos juntos, né? Isso para qualquer sofrimento emocional, né? Setembro Amarelo é muito isso, para lembrar a necessidade desse acolhimento, para lembrar que nós estamos num pontinho aí do universo que a gente chama de planeta Terra, não tem outro, né, para a gente mudar, né? Nós estamos aqui presos a uma situação de vida que é muito difícil para todos nós, né? Quem falou que nunca passou por um problema ou está mentindo ou me fala a receita, porque eu não conheço quem não tenha passado por algum tipo de problema nessa vida, né? Então, assim, a questão da solidariedade, de você compartilhar a condição humana, sem vergonha de dizer isso. Está me vendo envergonhado em falar isso? Não, eu não sou padre, eu sou médico psiquiatra, né? Não tenho. Mas, assim, acolher a nossa condição humana, que é muito frágil. Nós somos seres extraordinariamente frágeis. E pegando ainda, Mariana, respondendo ainda para a coisa dos adolescentes, né? Um jeito que a gente contorna a nossa fragilidade é exatamente através do contato humano, é através da força do grupo. É isso que nós conseguimos evoluir, nós conseguimos muita coisa unindo as nossas forças. E o paciente depressivo não pode nem ouvir falar no outro. Ele não tem condições de conviver, né? Então, assim, isso piora o quadro dele, né? Então, é fundamental que os amigos, que a família, que o entorno, né? Os colegas de trabalho, as lideranças dentro da empresa, reconheçam esses sinais, e a primeira coisa a fazer é esquecer a bobagem, a estupidez
de que a gente deve ser duro com quem está em sofrimento emocional. Isso é uma barbárie, isso é uma estupidez. Né? Não tem que ser duro com quem está em sofrimento emocional. Porque a pessoa que está em sofrimento... Não, dá uma sacudida que ele melhora. Sabe quem melhora? Quem deu a sacudida. Ele resolveu o problema dele. Não resolveu o problema do outro, pode ter certeza. O outro até pode ter ficado quieto para parar de tomar a pancada, mas não resolveu, tá? Isso é fundamental. Se você está pensando em dar uma sacudida em quem está em sofrimento emocional, saiba que você está pensando no seu problema, não no do outro. Né? O acolhimento é fundamental. Ah, mas o outro está com mimimi, ele está com não sei o quê. Olha, eventualmente, as pessoas lançam mão de qualquer mecanismo para conseguir auxílio, né? Inclusive chantagem emocional. Né? E assim, antes de você julgar isso é chantagem emocional ou não, até mesmo um profissional de saúde mental, treinados, psiquiatras, psicólogos, tem dificuldade em saber se aquilo é uma chantagem ou não. Né? Então, a gente vai tateando. E pelo sim, pelo não, sempre acolhimento. Né? Esqueça essa coisa da sacudida. Né? A gente diz basicamente o seguinte, né? Para o martelo, né? Tudo é prego. Para a chave de fenda, tudo é parafuso. Né? Então, a diferença do profissional é que a gente possui uma caixa de ferramentas para as diversas necessidades. Então, se você só sabe bater como se fosse num prego, olha, o teu instrumental é restrito. E se você não quer ampliar esse instrumental, respeito, tudo bem, não precisa, mas encaminha para quem tem mais instrumentos para saber lidar com isso. Né? Não começa a usar martelo num prego em todo o mundo, porque esse é o único instrumento que você conhece, tá? Chamar a atenção, né? Brigar, dar uma sacudida. Isso é besteira, isso é besteira. Tá? Mariana, eu acabei me estendendo um pouco na Não tem sua problema. pergunta. Eu me empolguei aqui Não tem e problema. acabei saindo um pouquinho. Para a gente finalizar, doutor, por que é errado, né, se falar em suicídio? Por que a sociedade ainda se prende em alguns tabus? Então, assim, existem algumas religiões, por exemplo, que os suicidas não podem ser enterrados no mesmo lugar dos não suicidas. Né? Isso acontece com algumas religiões. Existem religiões que falam, olha, se você se suicidar, você vai para um lugar aí terrível que você vai sofrer tremendamente. Né? Então, assim, se a sociedade, se as religiões constituídas, elas se preocuparam tanto em punir o suicídio, é sinal que isso é um impulso, é sinal que isso é uma realidade que tem que ser enfrentada. E, gente, por favor, com ciência, né? Isso não é para ser enfrentado com crença nem com conversa de comadre, desculpa, né? Desculpa, mas não dá, né? A primeira obrigação das religiões é ser compassivo, não é meter medo, né? E nem punir, nem separar onde vai ser enterrado. O que é isso? Ou dizer que, não, se matou, agora vai sofrer. Gerou mais problema, quer dizer, já tinha um problema em família, que era o paciente que se suicidou, porque isso é terrível dentro de uma família, uma dor incomensurável, uma dor incrível, né? Ainda vem o outro, põe mais problema ainda, joga gasolina lá, né? Na ferida, isso não é possível. Então, assim, existe um tabu sobre acabar com a sua própria vida, né? E tabu, aí eu vou recorrer ao velho Freud, né? Ele já dizia: se você tem um tabu é porque você tem voto de impulsão. Então, se você reprime alguma coisa que está presente em você, isso te gera um problema. Então, assim, não, eu acho que inexiste uma pessoa que lá pelas tantas na sua vida não tenha pensado em acabar com ela, né? Falar, olha, era melhor eu estar morto para viver isso aqui, cara. Então, isso não quer dizer que a pessoa vai fazer, mas passar esse pensamento vai passar. Né? E culturalmente, isso afeta muito. Então, do ponto de vista antropológico, né, o suicídio ele é visto como um tabu. É uma coisa que não se deve tocar, não se deve falar. E aí vieram os chatos psiquiatras e criaram o Setembro Amarelo para falar, gente, é ciência, nós temos que iluminar isso, nós temos que esclarecer isso, e confesso que com grande alegria que eu venho mais uma vez aqui participar para poder quebrar um pouquinho esse tabu, né? Faz parte da vida, a morte faz parte da vida, o sofrimento faz parte da vida. E só para resumir, Mariana, se você permitir, assim, diante da depressão, o que nós precisamos ter é um acolhimento, uma sensibilidade com o sofrimento alheio, não adianta sacudir, né? Tem um meme até que eu acho maravilhoso, que você diz assim, mas a vida é tão boa, por que o deprimido está aí parado? É a mesma coisa que você fala para alguém que tem asma, mas tem tanto ar ao seu redor, por que você não respira?
é estúpido. Você não falaria para uma pessoa que tem asma, falar, como é que você reclama se tem tanto ar ao seu redor? Ela não consegue. O depressivo não tem alegria de viver porque ele está comprometido, ele tem um transtorno psiquiátrico que precisa ser abordado, que precisa ser tratado. E você pode colaborar, e colaborar muito, quebrando o preconceito, falando abertamente desse sofrimento, falando, estamos juntos, levando para um lugar especializado, onde um profissional de saúde mental vai poder esclarecer melhor esse diagnóstico e instituir um tratamento adequado. Lembrando que a pessoa, diante de um sofrimento emocional, mais precisa é de acolhimento, não é de sacude dela, muito menos de punição. Muito bem. Doutor Ciro Massi, gostaria de agradecer demais o bate-papo de hoje, todos os esclarecimentos aqui, como sempre, um prazer. Muito obrigado. Saúde. Até a próxima, doutor.